Oi pessoal, eu queria avisar que hoje esse vídeo vai ter um caráter quase terapêutico, que eu vou poder falar um pouco sobre o meu TCC. Então, no TCC eu tô trabalhando com a representação das mulheres francesas na caricatura inglesa no período da Revolução. Eu não vou falar sobre tudo isso hoje, senão esse vídeo ficaria gigantesco, mas eu vou dar um foco na propaganda pornográfica presente nas caricaturas contra Maria Antonieta, que é um dos meus temas, é na verdade um dos meus subtópicos. Mas primeiro, um pouquinho de teoria, ok? O conceito que eu trabalho em caricatura é do historiador espanhol Enrique Peláez Malagón. E para ele, existem basicamente 3 regras que definem uma caricatura. Primeiro, elas sempre se referem a humanos, mesmo quando se desenha um animal, ela representa alguma personalidade desconhecida. Segundo, há a intencionalidade do grotesco e do ridículo como fim. Terceiro, deve haver a deformação, animalização, exagero ou desproporção de alguma forma. Então, na definição do Malagón, uma caricatura é sempre uma sátira. Mas quando se trabalha com mulheres nesse tipo de publicação, é importante perguntar, o que eles fazem com a figura feminina numa caricatura? Ela é só exagerada? Ganham as orelhas de burro, os lábios imensos, ou um nariz curvado, uma barriga grande? Ou ela recebe um tratamento diferente dos homens? Ela é masculinizada, transformada na medusa, mostrada com a bunda, os peitos de fora, acariciando um pênis gigante? Ou até mesmo esse nariz grande, ele ganha uma outra representação para ser a representação de uma bruxa ou algo assim? No caso da Maria Antonieta, era muito comum em panfletos da época a sua animalização, a caricaturização das suas genitais e representação delas em orgias. E é aí que entra a pornografia, que não tinha exatamente a definição que nós conhecemos hoje. A exposição corporal tinha o intuito de degradar as personagens, e não apenas o prazer do leitor. Era uma outra forma de pornografia. Mas só para terminar de explicar rapidinho como funcionam caricaturas e propagandas pornográficas que têm o objetivo de atacar figuras de poder femininas, pensa aí na pessoa mais odiada da nação no momento. Então, imaginem todas as caricaturas e xingamentos que vocês já ouviram contra ele. Agora, pensem na Dilma. Alguém lembra de um adesivo de tanque de gasolina? Pois é. O que aconteceu com a Maria Antonieta foi daí pra baixo. Imagina que essa mulher foi tão odiada pelo povo francês que a culpa de praticamente tudo que acontecia era colocada nela, especialmente a miséria do povo. Claro que ela não era nenhuma Madre Teresa de Calcutá, que aliás também não era nenhuma santa, mas a gente fala sobre isso outro dia. Ela de fato esbanjou muito dinheiro, muito provavelmente teve um caso com o Conde Fersen, e durante um bom tempo foi negligente em relação ao povo. Mas isso centenas de reis fizeram, então o que despertou no povo um ódio tão grande por essa mulher? Ela não era assim tão impopular no início do seu reinado, especialmente porque o povo ficou encantado em ter uma rainha que ia com frequência a Paris, aparecia em público fora de dias especiais, ela era bonita e tudo mais, mas conforme os monarcas demoravam em gerar um herdeiro e a miséria se agravava na França, o povo passou a estranhar os hábitos pouco reais da Maria Antonieta e culpar o seu comportamento pelas desgraças do país. Ela ficou conhecida por ser escandalosa, e como disse Caroline Weber no seu livro Rainha da Moda, a Maria Antonieta parecia muito mais com uma amante do que uma rainha. Ela passava muito tempo em um chateau só seu, onde ela dava as ordens, e não o rei. Ela deu algumas festas épicas e tinha gostos notoriamente exagerados, como o uso dos puffs, aqueles penteados enormes que, no caso dela, chegaram até 90 centímetros de altura, dizem até 1 metro. Mas pra você ter uma noção, para ela conseguir entrar numa carruagem, tinham que retirar algumas das plumas e às vezes desmanchar parte do penteado para ela conseguir sentar. Mas, sendo sincera, o seu crime foi transgredir o papel que se esperava da esposa do rei. Mesmo na época, ela se tornou um ícone de moda, uma figura que ofuscava Luís XVI de muitas formas, sendo possível compará-la apenas com o bisavô deste, Luís XIV, o famoso Rei Sol. Mas de uma mulher que gostava de esbanjar muito dinheiro a uma incestuosa que mantinha relações com o próprio filho de 7 anos, tem um longo caminho no meio. Sobre a propagação também são 3 P's. Sobre a propagação da sobre a propagação da sobre
Lynn Hunt diz que Maria Antonieta se tornou o alvo favorito dos pornógrafos devido aos períodos que passava no seu chateau, o Petit Trianon, que inspiravam a imaginação do que acontecia ali, onde a rainha ficava longe do rei e rodeada de suas amigas mais próximas e também diversos cavalheiros. Some isso ao fato da rainha ser austríaca e na época o lesbianismo ser conhecido como vício alemão, e vocês têm as mais depravadas orgias ilustradas em caricaturas, sátiras e canções. Os caricaturistas fizeram muitas sátiras sobre a vaidade da rainha, especialmente no que dizia respeito ao seu gosto pelos penteados e as roupas extravagantes, ou até mesmo as roupas simples demais, como a chemise. Mas os maiores ataques da Maria Antonieta estavam relacionados à sua sexualidade, como ocorre até hoje em dia. Existem imagens dela transando com toda a guarda real, com a princesa de Lambelle, voando sobre a cidade e deixando o povo ver debaixo da sua saia, escarnecendo da genitália do rei, de tudo um pouco. E se até hoje Silas Malafaia não consegue engolir uma crítica, imagina um rei absolutista. Luís XVI tomou medidas sérias para impedir a impressão desses panfletos em solo francês, o que fez com que os caricaturistas e jornalistas ficassem mais instigados ainda a distribuir esse material. Então eles passaram a imprimir esses panfletos na Inglaterra, o que só ajudou na divulgação dessas obras que se espalhariam por todas as cortes europeias. Foi com essa divulgação que se construiu a imagem tão forte de uma rainha frívola e lasciva que seria conhecida por nós como a rainha que disse "Let them eat cake", ou, em português, "se o povo não tem pão, que comam brioches". E o que é uma baita da mentira, porque essa frase vem da autobiografia do Rousseau, em que ele se refere a Maria Teresa da Áustria, mulher do Luís XIV da Espanha, que morreu quase 100 anos antes da Maria Antonieta chegar à França. Aliás, Rousseau, babaca. Depois eu falo sobre isso. A pornografia e a caricatura foram armas muito fortes contra a monarquia, e essa se tornou tão poderosa que foi capaz de criar imagens que se estabeleceriam no imaginário popular. Uma leitura bem legal sobre isso é o livro do Dartnon, O Diabo na Água Benta, que fala sobre o poder da difamação. Ele aborda mais contra os homens, mas, olha, renderia um baita livro se fosse explicar o poder disso contra as mulheres. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu tenha conseguido trazer alguma coisa interessante pra vocês. Vou deixar a bibliografia aqui embaixo, alguns links. E tem um link pro livro do meu querido amigo Renato Drummond, do Rainhas Trágicas, que fala sobre 15 mulheres que mudaram a história da Europa. Ele vai ganhar um vídeo especial, mas no outro dia, ok? Tem mais um aviso. No próximo mês, nós gostaríamos de saber quais desses temas interessam mais para vocês. A participação das mulheres indígenas nos rituais canibais no Brasil, as freiras nobres enclausuradas tanto no Brasil quanto em Portugal, e as mulheres na Revolução Francesa, que acho que dá uma boa, hein? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar a sua opinião e sugestão nos comentários. E dê uma olhada no link do Apoia-se, que tá aqui embaixo, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.